João, capítulo 16, versículo de número 33. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse assim: Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A igreja repita, por favor. Aleluia. Aleluia. Fecha sua Bíblia, vamos passar por mais um momento de oração. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença para exaltar, para glorificar o Teu nome, Senhor Deus, pela Tua presença neste lugar. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome pela oportunidade de estar mais uma vez na Tua casa, Senhor, servindo ao Senhor. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome porque o Senhor tem falado conosco, meu Deus e Pai, na palavra introdutória, no louvor, e agora neste momento da palavra não vai ser diferente. Meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome porque o Senhor deu o Seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome porque o Senhor deixou a Tua palavra que nos dá direção, que nos ensina, que nos corrige. Senhor Deus, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, meu Deus, por este momento da palavra, em nome de Jesus. Meu Deus, que através do Teu divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir a mente, o coração, os ouvidos de cada um que vai escutar a ministração da palavra essa noite. Que através do Teu divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir a minha mente, os meus lábios, que eu venha ser canal de bênção aqui esta noite. Meu Deus e Pai, que através do Teu divino Espírito Santo, o Senhor venha repreender toda a seta, todo dardo inflamado maligno, tudo aquilo que não provém do Senhor contra a ministração da palavra. Meu Deus, que o Teu divino Espírito Santo venha fazer aquilo que lhe apraz. Enquanto eu vou ministrando a palavra, que o Teu divino Espírito Santo venha curar, que o Teu divino Espírito Santo venha libertar, venha operar milagre, transformação, venha conceder vitória, venha, meu Deus e Pai, levantar o caído, dar força ao enfraquecido, meu Deus, venha dar alegria ao entristecido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, quando assentar, dê uma linda salva de palmas, Senhor. Disse-vos essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero que você preste muita atenção na ministração da palavra essa noite. Que você não ande, não converse. Fique olhando aqui para o altar, fique atento àquilo que Deus colocou no meu coração para trazer para a amada igreja esta noite. E quando eu estava meditando nesse versículo, o Senhor me deu um tema para a mensagem desta noite. Tema esse que é: Jesus é a paz em meio à aflição. Jesus é a paz em meio à aflição. Jesus aqui ele estava dando as últimas instruções para os seus discípulos. E ele começa a dizer para os seus discípulos que eles iriam ser expulsos das sinagogas. Jesus disse para eles que ele teria que voltar para o Pai, porque se ele não voltasse para o Pai, o Consolador não viria. Jesus dando instruções para os seus discípulos, e chega um momento que os discípulos olham para Jesus e diz: nós cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus então olha para ele e diz: credes agora? E diz: vem a hora em que vocês serão dispersos para vossas casas, e me deixareis só. Aliás, eu não estarei só, porque o Pai está comigo. E aí Jesus vai e diz para ele: diz essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Jesus dá últimas instruções para os seus discípulos. Ele estava sendo bem claro para eles, dizendo: olha, em mim vocês vão ter paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas vocês precisam de ter bom ânimo. Jesus aqui, ele não prometeu para os discípulos uma vida sem aflição. Jesus, ele não prometeu para os seus discípulos uma vida de calmaria e de tranquilidade. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições. E através desse versículo, o Senhor Jesus, ele falou poderosamente com seus discípulos. E essa noite não vai ser diferente comigo e com você. Jesus aqui nas instruções, eles já estavam dizendo para os seus discípulos: vocês vão ser expulsos das sinagogas. Vocês não vão agradar o povo. O povo vão perseguir vocês. Vocês vão ser dispersos, isso é, vocês vão ser espantados. Vocês vão correr para vossas casas de medo. Por quê? Porque Jesus estava dando as instruções que ele iria ser crucificado. E na morte dele, os discípulos iriam ser dispersos e perseguidos. Os discípulos iriam ter aflição. E Jesus estava sendo bem claro para eles aqui, dizendo: vocês vão ter aflição. E vai chegar um momento que essa aflição vai apertar ainda mais. Que momento? Na minha morte e na minha crucificação. Porque após a crucificação, os discípulos, eles iriam perder a garantia do mestre estar andando do lado deles. Muitos daqueles discípulos nem acreditavam que Jesus iria ressuscitar. Mas Jesus manda eles ter bom ânimo. E essa noite nós vamos dividir esse versículo em 3 partes. Primeiro, para que em mim tenhais paz. Repita comigo: para que em mim tenhais paz. Paz, irmão, no dicionário comum que você olhar, é harmonia entre duas pessoas. Paz no dicionário comum é quando se está de acordo com uma relação tranquila, uma vida tranquila. Mas na Bíblia Sagrada, paz vai além disso. Paz na Bíblia Sagrada também é totalidade. Paz na Bíblia Sagrada também é plenitude. Paz na Bíblia Sagrada também, irmãos, é calma, é harmonia, tanto no coração quanto na mente, não importando com a circunstância terrena. Então não importa a circunstância terrena, não importa aquilo que está vivendo, mas paz na Bíblia é tranquilidade, paz na Bíblia é segurança. Não importa aquilo que nós estamos vivendo na terra, mas quando nós temos paz, nós sabemos e acreditamos na ação de Jesus. Eu vou te explicar isso de uma forma mais clara. 1 Samuel capítulo 17 nos fala que o povo de Israel, eles foram sair à batalha contra os filisteus. Se juntaram do lado do monte os filisteus, do lado do outro monte o povo de Israel. E quando eles iam sair à batalha, os filisteus propuseram que, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um homem nosso e um homem de vocês, e vamos colocar ele à batalha, e aquele que prevalecer, então será o povo vencedor. E a Bíblia nos relata que no meio dos filisteus saiu um gigante. Não um gigante como algumas pessoas pensam. Esse gigante, ele media aproximadamente 2,90 metros. Um homem forte, um guerreiro. Ele lança o desafio para o povo de Israel, dizendo: dai um homem para que peleje comigo, e se ele me vencer, nós serviremos vocês. Agora, se eu vencer, vocês nos servirão. A Bíblia nos fala, irmãos, que caiu um grande espanto e temor sobre o povo de Israel. Ninguém teve coragem de enfrentar aquele gigante. E a Bíblia nos diz então que Jessé, ele manda com que Davi vá ver como estão os seus irmãos à guerra. E quando Davi chega, ele vê aquele alvoroço todo. Ele vê o que estava acontecendo ali. E por 40 dias aquele gigante se apresentava, pedindo um homem para lutar com ele. E o povo de Israel estava espantado, o povo de Israel estava com medo, não tinha coragem. E Davi ficou sabendo daquilo, ele disse: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Eu vou lutar com ele.
leva Davi e apresenta ele para Saul. Quando apresenta ele para Saul, Saul diz: olha, Davi, esse homem é guerreiro desde a mocidade e você não pode prevalecer contra ele. Entenda, igreja, Davi ele não estava olhando para a circunstância terrena. Os soldados estavam olhando para a circunstância terrena. Os soldados eles estavam olhando para o gigante. Eles estavam em aflição, eles estavam em temor, eles estavam em espanto. Mas Davi ele não olhou para a circunstância terrena. O povo de Israel, eles estavam aflitos, eles estavam em temor, em espanto. Mas Davi não, Davi ele estava em paz em meio à situação terrena. Ele estava em paz em meio àquele gigante. Porque ele olhou para o povo de Israel e disse: quem é esse incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Ele diz: eu vou lutar contra ele. E o Senhor dos exércitos vai entregar esse gigante na minha mão. Uma situação. Dois movimentos diferentes. Um estava temendo. Um estava espantado. O outro estava confiante. Um estava olhando para a circunstância terrena. O outro estava olhando para a ação do céu. Um estava espantado, um estava com medo e o outro estava tranquilo, porque ele sabia que Deus iria agir. Entenda, igreja, ter paz em Jesus é saber, é confiar que Jesus ele vai agir, é saber que não importa a circunstância que estamos vivendo. É saber que não importa aquilo que estamos enfrentando, mas Jesus, ele vai agir. Aleluia. Segunda parte. No mundo tereis aflição. O que é aflição? Aflição, tribulação, angústia, pressão. Ninguém está livre, isento de aflição. Todos vamos ter aflição, seja com doença, seja com problema em família, seja o problema financeiro, seja qual for a situação, nós vamos ter aflição. E a aflição ela vem na luta, ela vem junto com a dificuldade. E quanto maior a luta, quanto maior a dificuldade, maior a aflição. Quanto maior a luta, quanto maior a dificuldade que nós enfrentamos, maior é a aflição. Existem muitas pessoas que no momento de aflição, eles pedem a morte. Eles querem que Deus os leve. Outros pensam em suicídio. Nós temos o exemplo do profeta Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. A Bíblia nos fala que Acabe fez Jezabel saber tudo aquilo que Elias havia feito. Que ele havia matado os profetas de Baal à espada. E Jezabel então manda um recado para Elias dizendo que faria o mesmo com ele. Elias então ele foge para o deserto. E ele está no deserto, chega um momento que ele senta debaixo de um zimbro, uma planta. E diz: já basta, Senhor, não sou melhor do que meus pais. E ali Elias, ele pede a morte. A angústia de Elias era tão forte, a aflição de Elias era tão grande, que ele pegou no sono. Que isso, pastor? Pessoa quando ela está em aflição, ela não consegue pegar no sono. Está enganado. Existem pessoas quando estão em aflição, elas entram numa depressão tão profunda, que elas só querem saber de dormir. Elias então, ele pede a morte, ele pega um sono. E a Bíblia nos relata que Deus envia um anjo e dá pão e água para Elias. Elias dorme novamente, o anjo vem a segunda vez e dá pão e água para Elias. E diz para ele: olha, grande é a sua caminhada. Talvez você entrou aqui hoje pensando que está no momento de parar,
no momento de desistir, mas Deus manda dizer para você essa noite: grande é a sua caminhada, não é momento de você parar. Oh, aleluia! Não é momento de desistir. Elias estava vivendo um momento de aflição, e nesse momento de aflição, Elias ele pede a morte. Ele diz: já basta, Senhor, não aguento mais. Já basta, Senhor, tire a minha vida. Mas Deus, ele conhecia a aflição de Elias. Deus então, ele manda o anjo levar pão e água para Elias. Ele diz: longa é a sua caminhada. E Elias caminha 40 dias e 40 noites. Terceira parte: tenha bom ânimo. Repita comigo: tenha bom ânimo. Ânimo é ousadia. Ânimo é confiança. Quando Jesus manda os discípulos ter bom ânimo, não era quando tudo estava bem. Não era quando tudo estava tranquilo. Quando Jesus ele manda os discípulos ter bom ânimo, era em meio às aflições. Era em meio à dificuldade. Ter bom ânimo, irmãos, quando tudo vai bem. As vasilhas em casa estão cheias, o bolso está cheio, a família vai bem, o ministério vai bem, o emprego vai bem, é muito fácil. Mas quando Jesus fala para os discípulos, para eles terem bom ânimo, Jesus estava dizendo para ele: olha, em meio à aflição, é para vocês terem bom ânimo. 1 Samuel capítulo 1. A Bíblia Sagrada nos fala de Ana. Que Eucana, ele tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha filho e Ana não tinha. E de ano em ano, Eucana subia para adorar o Senhor. E todas as vezes que Penina subia para adorar o Senhor, junto com Eucana, junto com Ana, ela provocava Ana incessantemente. Todas as vezes que eles iam adorar, todos os anos, era a mesma coisa. Ana, ela tinha de tudo para desanimar. Sabe por quê? Porque ela foi um ano. Ela foi provocada, orou, voltou e não recebeu a bênção. Ela foi segundo ano, foi provocada, orou, não recebeu a bênção. Ela foi terceiro ano e assim foi sucessivamente. Ela tinha de tudo para desanimar. Ela tinha de tudo para dizer que o Senhor não gostava dela, que o Senhor amava mais a Penina do que ela. Ela tinha tudo para dizer que o Senhor se esqueceu dela. Mas ela teve bom ânimo. Ela não desistiu. E uma das vezes que ela foi, ela se colocou de joelho, ela orou. E ela foi mais ousada ainda. O ânimo dela foi tão grande que ela disse, ela orando ao Senhor, ela disse: Senhor, se me der um filho, um varão, eu te entregarei ele, e ele te servirá por toda a vida. Ana foi ousada, ela não pediu ao Senhor apenas um filho, uma criança, seja mulher ou seja homem. Ela disse: Senhor, se o Senhor olhar para mim, o Senhor me der um filho homem, eu o entregarei para o Senhor. Ela tinha tudo para desanimar, ela tinha tudo para parar, ela tinha tudo para desistir. Mas ela teve bom ânimo. E Deus te trouxe aqui esta noite, através do Espírito Santo, para te dizer que nele você vai ter paz. Mas que é para você ter bom ânimo, porque Jesus, ele venceu o mundo. E você vai ter aflição no mundo. Jesus, ele não prometeu para mim e para você uma vida tranquila. Jesus, ele não prometeu para mim e para você uma vida sem dificuldades, sem luta, sem problema. Não, Jesus não prometeu isso. Jesus, ele disse para os discípulos, e é para mim e para você também: no mundo nós teremos aflições. Jesus, ele conhece a minha aflição, ele conhece a sua aflição. Cada um de nós aqui temos uma aflição. Cada um de nós aqui temos uma dificuldade. E às vezes eu acho que a minha dificuldade é maior que a sua, você acha que a sua é maior do que a minha, e assim sucessivamente. Eu e você não estamos livres de aflição enquanto nós estivermos nesse mundo. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições.
Mas, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Realmente eu não sei. Mas Jesus, Ele conhece a minha aflição. Jesus, Ele conhece a sua aflição. Jesus, Ele sabe aquilo que eu estou passando. E Ele sabe aquilo que você está passando. E você entrou aqui desanimado. Você entrou aqui abatido. Você entrou aqui pensando em desistir. Pensando em jogar tudo para o alto, em recuar. Mas Jesus, Ele manda te dizer essa noite: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, oh aleluia, tenha bom ânimo, não é para desistir, não é para recuar, não é para parar, é para ter bom ânimo. É para ter bom ânimo nessa situação que você está vivendo. É para ter bom ânimo em meio a essa luta que você está vivendo. Jesus, Ele sabe tudo que você está passando. E talvez você esteja dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não suporto mais. Senhor, eu não sei o que fazer. Mas Jesus, Ele te trouxe aqui hoje, porque Ele quer mudar a sua história. Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer que nele você vai encontrar paz. No mundo você tem aflição, mas tende bom ânimo. Eu e você, nós temos que aprender com a Bíblia. Nós temos que aprender com os personagens bíblicos. Nós não temos que nos abater em meio à aflição. Davi, ele estava diante de um gigante. Davi sabia que ele não tinha como vencer aquele gigante. Davi não era guerreiro, Davi era pastor. Mas ele sabia que em Deus ele iria vencer. Ele sabia que ele iria ter que lutar. Ele sabia que ele iria ter que ir contra aquele gigante. Saul tentou colocar armadura em Davi. Davi não estava acostumado com a armadura não serviu em Davi. Davi, ele tira aquilo. Ele pega uma funda, 5 pedras lisas, e pega e vai contra aquele gigante. Entenda, o que é funda? Funda era um pano que se amarrava no antebraço e segurava a ponta na mão. Colocava uma pedra ali no meio e girava. Soltava aquele pano, a ponta do pano que estava na mão e lançava a pedra. Uma funda, uma pedra e um alforje é arma de guerra. Isso é arma de sair à batalha. O gigante, ele estava vindo com lança, com escudo. Mas quando Davi pegou aquela pedra, quando Davi pegou aquele alforje, pegou aquela funda, ele disse: você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele estava enfrentando uma luta. Ele estava enfrentando um gigante. Ele sabia que ele não poderia vencer, mas ele teve paz porque ele sabia que Deus estava com ele. E quando Davi, ele lança aquela pedra, preste atenção no que eu vou te dizer. Davi lança a pedra daqui para lá. Ela pega na testa do gigante. Ele teria que cair para onde? Para onde? Ele caiu para frente. A pedra foi lançada daqui para lá. Ela bateu na testa, ele teria que ter caído para trás. Ele caiu para frente. Sabe por que isso? Para mostrar que quem derrubou aquele gigante não foi a pedra, mas foi Deus. Porque se fosse a pedra, ele teria que ter caído para trás, mas ele caiu para frente. Oh, aleluia! É essa batalha, essa aflição que você está vivendo. Você está desassossegado, pensando em morrer, pensando em desistir, pensando em jogar tudo para o alto. Sabe por quê? Porque você não está tendo a paz que a Bíblia diz que tem que ter. Você não está tendo a paz em Deus, você está olhando para a circunstância terrena, mas Deus manda te dizer para você tirar os seus olhos da terra e levar os seus olhos para o céu. Aleluia. Em mim tenhais paz. Quando Jesus disse, ele estava dizendo: em mim vocês vão ter aflição, vocês vão ter perseguição, mas olhe para mim, porque vocês vão ter paz, porque o mundo dá aflição, mas eu venci o mundo.
Jesus, ele venceu toda a aflição que o mundo pode oferecer. E quando ele diz, eu venci, ele está dizendo para mim e para você, vocês também vão vencer, porque eu sou com vocês. Ana, ela não desanimou. Se ela tivesse desanimado, ela não teria recebido a bênção. E a Bíblia nos diz, quando ela foi lá, que ela orou, que ela apresentou o Senhor, que ela foi ousada dizendo, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entregarei ele ao Senhor. A Bíblia nos diz, irmãos, que ela foi para casa, se deitou com seu marido, e ali ela gerou, e ela teve um filho. E se ela tivesse desanimado? E se ela tivesse desistido de orar? E se ela tivesse dito assim, eu não vou mais, já basta. Quantas pessoas vêm à igreja uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e não recebe a bênção? Não, Deus não dá aquilo que ela quer, e elas desistem. Elas desanimam. E sabe o que acontece? Elas continuam sem a bênção. Mas quantas pessoas vêm à igreja 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 18 anos, 20 anos, orando, sem desistir, tendo bom ânimo, e no momento certo, Deus, ele dá a bênção. É só nós folhearmos a Bíblia, nós vamos ver que teve pessoas que foram abençoadas na hora. Tem pessoas que foram abençoadas em uns dias, tem pessoas que foram abençoadas meses, tem pessoas que foram abençoadas em uns anos. Mas todas que buscaram o Senhor, elas foram abençoadas. O que Deus, ele quer de mim e de você, o que Deus, ele quer da minha vida e da sua vida, é que nós venhamos entender que é só nele que nós encontramos paz. E essa paz, ela não é no momento tranquilo, essa paz não é uma vida sem luta e sem dificuldade. Porque enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter aflição. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter angústia. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter dor. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ficar doentes. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos sofrer. Pode acabar uma aflição e vai vir outra. Vai acabar uma aflição e vai vir outra. Mas a diferença é que quando nós estamos confiando no Senhor, nós sabemos que não importa quanto tempo vai demorar, mas nós sabemos que a bênção vem, nós sabemos que a vitória vem, porque o Senhor Jesus, ele traz paz para o nosso coração, ele traz confiança em meio à aflição, e ele diz, eu venci o mundo. Ei, se Jesus venceu, se nós estivermos nele, nós também vamos vencer. O problema de muitos cristãos é achar que na vida não pode ter dificuldade. É achar que na vida não pode ter luta. Entenda, igreja, quando nós vivemos um momento de luta, quando nós vivemos um momento de dificuldade, ou nós somos derrotados por eles, ou nós aprendemos neste momento e vencemos. Não tem outro meio. E nós temos que aprender, em meio à luta, em meio à dificuldade. Nós temos que saber que nós vamos vencer. Nós precisamos entender, igreja, que é no momento de dificuldade, é no momento de aflição, que nós temos que buscar o Senhor. É no momento de aflição, é no momento de dificuldade que nós temos que estar firme com o Senhor. Não é para desistir, não é para recuar. Mas pastor, eu já orei, já jejuei, já fui ao monte, já busquei madrugada, já fiz campanha. Então, tenha bom ânimo, então espere em Jesus, porque eu tenho certeza que no momento certo Ele vai te dar. Agora, se você recuar, se você desanimar, se você desistir,
a aflição vai continuar. Você não vai conquistar. Você não vai conseguir sair. Hoje me passou uma mensagem no WhatsApp, um rapaz que se afastou da presença do Senhor. E a todas as vezes que eu encontro com ele, eu falo com ele, está na hora de você voltar. Todas as vezes que eu encontro com ele, eu digo, está na hora de você voltar. E hoje ele me passou a mensagem dizendo, pastor, eu não estou aguentando mais. Eu estou pensando em tirar a minha vida. Eu falei para ele, você sabe que isso não é a solução. Você sabe que a solução é você voltar para Jesus. Você sabe que a solução é você buscar Jesus. Entenda, igreja, em meio à aflição. Ele afastou do caminho do Senhor. Isso já vai mais ou menos para uns 10 anos. Ele vem um pouco e afasta, vem um pouco e afasta. Mas a aflição continua do mesmo jeito. O problema continua do mesmo jeito, porque ele vem 1, 2 cultos e falta 1, 2 anos. Vem 1, 2 cultos e falta 1, 2 anos. Ele não entendeu ainda que a paz que ele precisa em meio à aflição está em Jesus. Ele não entendeu ainda que o mundo vai trazer para ele aflição, mas que Jesus venceu o mundo, Jesus pode dar vitória para ele. E esse mesmo Jesus, ele quer te dar vitória aqui essa noite. Você coloca de pé, por favor. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente.